Repórter, o governador passou mal ontem, Jonas, e a grande pergunta que se faz é a seguinte: governador, deixa hoje é um prazo fatal, ele tem que comunicar à Assembleia até 23 horas e 59 minutos no caso de renunciar ao mandato. Claro que se isso for acontecer, ele vai fazer isso durante o dia de hoje. 7h12, bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima e bom dia aos melhores ouvintes que sintonizam na manhã desta sexta-feira, 4 de abril de 2014, o Jornal da Clube. Olha, no primeiro expediente da manhã desta sexta-feira, com tempo total de 90 minutos, já constam 6 oradores inscritos: deputado Fernando Hugo, deputado Heitor Ferre, deputada Eliane Novaes, deputado João Jaime, deputado Camilo Santana e deputado Wellington Landim. E o segundo expediente, 90 minutos também no tempo total, constam 5 oradores inscritos: deputado Agostinho Moreira, deputada Miriam Sobreira, deputada Fernanda Pessoa, deputado professor Teodoro, deputado professor Pinheiro. Manhã decidida de sol aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra. A Assembleia Legislativa do Ceará, Renato, aprovou na tarde de ontem, quinta-feira, 9 matérias do Executivo, 8 mensagens e um projeto de lei complementar. Todas as matérias passaram anteriormente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e Educação. A votação foi acompanhada pelo vice-presidente da Casa, deputado Tim Gomes, do PHS, e por mais 38 parlamentares que não pouparam esforços para cumprirem com zelo e determinação as ações parlamentares. As mensagens aprovadas, todas de autoria do Poder Executivo, foram 33 de 2014, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, ambas de 2014. A Assembleia Legislativa realiza hoje, às 15 horas, no plenário 13 de maio, sessão solene em homenagem ao Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. A data é comemorada em 28 de fevereiro, em nível internacional, e foi estabelecida no Estado pela Lei 15.415/2013, de autoria da ex-deputada Patrícia Saboia, do PDT. De acordo com o texto do requerimento, assinado pelas deputadas Eliane Novaes, do PSB, e Patrícia Saboia, do PDT, as doenças raras são definidas pela Organização Mundial de Saúde como aquelas que afetam 65 a cada 100 mil pessoas. As doenças raras são definidas como enfermidades crônicas debilitantes que oferecem risco de morte. Já foram identificadas entre 6 mil e 8 mil doenças raras, 80% dessas de origem genética e metade com ocorrência em crianças. E os planos de saúde, Renato, vão oferecer número de telefone fixo exclusivo. Mas nós vamos falar sobre a questão da queda de pressão do governador Cid Ferreira Gomes, ele que passou mal ontem em Limoeiro do Norte. Lá a imprensa toda estava posta. O Ciro Gomes falou à imprensa local que o melhor para Cid é permanecer no governo. Vamos ouvir o que disse o secretário de Saúde do Estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes, à imprensa em Limoeiro do Norte. Ele permanece, Ciro? A minha opinião é que a tarefa mais grave, da forma como melhor Cid servirá ao povo cearense, é permanecer no governo. Eu não me importo em nada em ficar inelegível, porque é nossa obrigação, depois de 7 anos de trabalho decente, é entregar o Ceará em boas mãos. E o Ciro Gomes ainda disse que Isolda Sela está confirmada que vai também participar como pré-candidata em 2014 pelo PROS. Confirma, a secretária Isolda Sela será uma dos companheiros, dos 5 companheiros do PROS. Nós vamos disponibilizar para dar sequência ao diálogo, consultando aquele que é o grande juiz de tudo isso, é o povo do Ceará. Já o governador Cid Gomes, ao chegar em Limoeiro do Norte, ele falou que vai deixar para a última hora, porque tem que ser muito maturado, muito pensado essa questão de renúncia. É isso, governador? Por quê? Porque esse é um processo que tem que ser maturado até o último minuto. Eu fiz ontem uma reunião, aqui após vamos fazer uma outra reunião, mas vamos até a última consequência, como disse Cid Gomes, até as 23 horas e 59 minutos, o Cid poderá decidir se vai ficar ou não no governo do estado do Ceará, meu caro Renato Abreu. E como eu disse a você, aos ouvintes, os planos de saúde vão oferecer um número de telefone exclusivo para a comunicação com o SUS durante a Copa do Mundo. Só durante a Copa do Mundo? É a pergunta que fica. Anunciadas novas regras para agilizar o atendimento de torcedores que têm planos de saúde durante a Copa do Mundo. Uma das medidas que determina que as operadoras oferecem um número fixo exclusivo de comunicação com o SUS. Mas quem tem os detalhes é a repórter
Isabela Azevedo. Ela traz as notícias. O acordo firmado entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e as prestadoras de serviço prevê que cada operadora deve disponibilizar durante o período da Copa do Mundo um número de telefone exclusivo para comunicação com o SUS e a central da FIFA para atendimento de torcedores. A ideia é de que as ambulâncias da organizadora do Mundial e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levem torcedores que passem mal durante os jogos ou nas proximidades dos estádios diretamente para os hospitais credenciados pela operadora. Isso evita a ocupação desnecessária de leitos nos hospitais públicos e agiliza o atendimento dos pacientes. As operadoras ainda devem informar a ANS até o dia 26 de maio a lista de hospitais de urgência e emergência credenciados. O diretor-presidente da ANS, André Longo, espera que esse procedimento também possa ser adotado depois do torneio. É um esforço que exige uma integração entre o SUS e a saúde suplementar, é uma busca da agência isso, e certamente nós esperamos que isso possa ser um legado para o futuro, para que a gente possa trazer esse benefício para as pessoas que têm plano de saúde. Além disso, a ANS vai publicar nesta sexta-feira uma resolução que torna obrigatória a remoção de usuários de planos de saúde entre hospitais. Essa remoção deve ser autorizada pelo médico e o paciente deve ter cumprido o período de carência. O procedimento já é adotado na prática, mas não havia regras claras sobre o assunto. A medida é permanente e deve beneficiar 40 milhões de usuários de planos de saúde. Reportagem Isabela Azevedo. Sobre a queda de pressão do governador Cid Gomes, Renato, ele passou mal no seu discurso, como você falou aí. Aliás, as fotos, o Jornal Povo de hoje, a edição de hoje, traz as fotos do momento em que o governador passa mal, se agacha, dizendo que estava tonto, aí fica com aquela visão assim meio perdida, tá tudo aqui nas fotos do Jornal Povo. Quando você está ficando tonto, você fica perdendo o centro de equilíbrio do corpo. E o Jornal Povo registrou numa sequência de fotos que estão publicadas, as fotos na edição de hoje, inclusive na capa, quando o governador está se agachando e as pessoas olham com preocupação. É verdade, e ele concluiu a fala sobre... E tem uma foto aqui também na capa do Jornal Povo de um buraco em Fortaleza. Meu amigo, o que está aparecendo de buraco, eu vou dizer uma coisa, hein? É complicado. Complicado. E ele concluiu a fala sobre forte emoção por conta dos problemas da manifestação que estava lá. Antes, o governador foi atendido na Policlínica. O governador Cid Gomes foi atendido no Hospital Geral de Fortaleza. Cid voltou de helicóptero, como você disse no programa, e o HGF liberou uma nota, um comunicado dizendo que o paciente Cid Ferreira Gomes teve na noite desta quinta-feira, portanto ontem, uma indisposição síndrome de vasovagal, motivada por uma queda de pressão arterial. A equipe médica informou ainda que o paciente realizou exames de rotina e que não revelaram nenhuma anormalidade. O paciente já recebeu alta e está bem, e essas são informações também da jornalista Cristiane Salles, da assessoria de imprensa do governo do estado do Ceará. Em 2013, Renato, 30 mil famílias ganharam terras por meio de reforma agrária. A previsão é atender mais 30 mil famílias em 2014. Mas quem tem os detalhes é a repórter Carolina Rocha. Ela participa com a gente aqui no Jornal da Clube. O caminho até chegar na terra própria não foi fácil para o casal de agricultores Deliane e seu Divino. Ele conta a trajetória. Para chegar no assentamento nós ficamos 5 anos, né? Na espera, demandando espaço, demandando fazenda que viesse ser o assentamento, né? Aí hoje nós já temos 10 anos de assentamento. Hoje Deliane e Divino vivem com os 2 filhos no projeto de assentamento da fazenda Papamel, zona rural de Unai, em Minas Gerais. No total, são 28 famílias assentadas em propriedades de cerca de 23 hectares cada uma. Deliane conta que eles começaram do zero e hoje conseguem tirar o sustento familiar da produção de leite, da horta, do pomar, além de complementarem a renda com a ajuda de programas sociais do governo, como Bolsa Família. É uma renda que você tem ela mensalmente, você sabe que ela tá lá. E assim ajuda muito, porque você compra material de escola, você compra roupa para as crianças, você compra verdura, ajuda muito na alimentação deles. Nos últimos 3 anos, cerca de 75 mil famílias conquistaram seu pedaço de terra com a reforma agrária. Foram 2,5 milhões de hectares em projetos de assentamento. O acesso aos programas sociais é fundamental para a permanência no campo. O diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, Richard Torciano, faz um balanço dos resultados. Muito positivo o processo de evolução
discussão da reforma agrária no país por estar fazendo no Brasil uma reforma agrária de qualidade, garantindo que os projetos de assentamento de fato se tornem projetos de assentamento sustentáveis e as comunidades rurais assentadas sejam comunidades autônomas e sujeitas ao processo de desenvolvimento econômico local. Mais informações em www.incra.gov.br. Reportagem Carolina Rocha. A ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins de Oliveira, do PT, vai concorrer a uma vaga nas eleições deste ano e irá preparar a documentação hoje para se desincompatibilizar do BNDES. A ex-prefeita ocupa o cargo de no Conselho Fiscal deste banco, Renato. Aliás, você está dando, é confirmado, a Luiziane, a ex-prefeita, deixa hoje o cargo de conselheira fiscal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e vai disputar uma candidatura, vai disputar um mandato de deputada federal, mas continua defendendo que o PT lance um nome próprio à sucessão do governador. Isso é uma discussão que vai acontecer. O governador decide hoje se sai e confirmando essa informação que você deu aí com o Ciro Gomes, a Isolda Sela deixa também hoje a Secretaria Estadual de Educação, fica à disposição do PROS, podendo ser candidata inclusive a governo do estado do Ceará, na hipótese de Ciro Gomes permanecer no cargo. Aliás, quem anunciou a saída da secretária Isolda Sela foi o secretário Ivo Gomes no Facebook ontem à tarde. Ele postou o seguinte: furo, Isolda Sela desincompatibiliza amanhã, que é hoje, do cargo de secretária de Educação do Ceará. Ficará assim apta a disputar um mandato eletivo nas eleições deste ano, disse o Ivo Gomes no seu perfil no Facebook ontem à tarde. Então sai a Isolda, a Luiziane também sai, vai ser candidata ou a deputada federal ou a algum outro cargo, dependendo das articulações, não é? E a grande expectativa hoje é pela decisão de Cid Gomes, Jonas Melo. Durante o pronunciamento ontem, quinta-feira, dia 3 de abril, o líder Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defendeu o amplo esforço de todos os poderes da União, desde os governos estadual, federal e municipal, passando pelo Legislativo, para repensar o planejamento das cidades. Ao citar como exemplo o Ceará, que concentra 75% da sua população nos centros urbanos, o PMDBista mostrou preocupação pela forma desordenada de ocupação e crescimento das cidades e a explosão demográfica constatada nas grandes capitais, como é o caso de Fortaleza, que em 1940 tinha 180 mil habitantes e hoje, Renato, registra mais de 2,5 milhões de pessoas. Durante esse discurso, o senador Eunício Oliveira diz que está lutando para fazer a diferença no seu mandato como senador, foi o que defendeu. E uma boa notícia, Renato. Câmara Federal aprova a criação de campus avançados da UFC para as cidades de Iguatu e Tianguá. Só registrando aqui a nossa audiência, antes da gente concluir o nosso trabalho, quem está ligado com a gente é o jornalista Jânio Alves, a jornalista e produtora Sueli Frota, da Assembleia Legislativa, o coronel Túlio Studart, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar da Assembleia, a Major Fátima, o sargento do Corpo de Bombeiros Dias, o coronel Luiz e o Major Lindsay, todos ligados no som da Clube. Daqui a pouco tem sessão plenária sob o comando da mesa diretora, que é à frente do presidente da Assembleia Legislativa, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. 7h25, você continua com o Renato Abreu, no Jornal da Clube, da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.